Meus amados irmãos, ontem nós tivemos o prazer de ouvir o pastor Welton Simões ministrar uma mensagem maravilhosa, encantadora e muito impactante. E o Espírito de Deus o conduziu aqui ontem de uma maneira muito peculiar, não é? Foi notória a sabedoria de Deus dada àquele servo dele no discorrer da mensagem que ele transmitiu a nós. E eu saí daqui ontem com um sentimento e com uma convicção de que eu preciso orar mais pedindo a Jesus para me ensinar a pregar o Evangelho. Eu saí daqui ontem convencido de que eu não sei pregar o Evangelho ainda, e eu fui orar a Deus, pastor Ricardo, e implorei muito ao Espírito Santo para que tivesse misericórdia de mim, hoje aqui, depois de um momento tão divino como o de ontem, no que diz respeito à ministração da palavra. Então ontem ele falou aqui para nós, não é, sobre a comunhão entre Jesus e a igreja, o amor que Jesus tem pela igreja, o cuidado que Jesus tem pela igreja, e também falou da volta de Jesus que em breve vai acontecer e o fato de nós, igreja, estarmos preparados para esse momento. Essa é a síntese da mensagem de ontem. E eu pedi ao Espírito Santo, falei, Senhor, o que eu vou pregar depois dessa mensagem? Aí o Espírito Santo falou comigo, simplesmente fala sobre os 4 maiores acontecimentos na história da humanidade, só isso. Então hoje eu quero falar sobre os 4 maiores acontecimentos na história da humanidade. Nós temos no tema proposto pela mocidade, nós conseguimos identificar pelo menos 3 desses maiores acontecimentos da humanidade. Mas um não está no tema, 3 estão, porém um não. Mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja e eu quero dizer aos irmãos que eu anotei, conforme o Espírito de Deus foi me iluminando, eu fui anotando para poder agora então compartilhar com os amados irmãos. Então, para que a gente possa consolidar a mensagem nessa noite, dar a ela uma coerência e um sentido lógico, eu quero, diante desse tema proposto, convidar os irmãos para lerem comigo João, capítulo de número 1, verso 1, 2, 3 e 14. A leitura em João, capítulo 1, verso 2, verso 3 e verso 14. Eu acredito que vai ser muito tranquilo ministrar hoje aqui por conta da manifestação, irmãos, da notoriedade desse espírito de adoração que toma conta desse ambiente. O coração e a mente dos irmãos verdadeiramente estão entregues ao Espírito Santo. Então eu acredito que o Espírito de Deus, através desse humilde vaso de barro, falará com esta palavra aos nossos corações. Então vamos lá, depois nós vamos novamente nos reportar a Mateus capítulo de número 28, versos 5 e 6, e por fim, nós vamos lá pedir auxílio para Lucas, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 10 e verso 11, então a gente fecha essa primeira parte de leitura bíblica. Podemos ler João capítulo 1? Se não, vejam e acompanhem a leitura do texto que está da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Novamente repetindo, portanto, a leitura temática aqui para esse evento, Mateus 28, versos 5 e 6 diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns queiram, Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo de número 10 e 11, que vai dizer da seguinte forma: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nesses textos que eu acabei de ler, para aqueles que acompanharam atentamente a leitura do texto, já perceberam aqui, na leitura de João, na leitura de Mateus e na leitura de Lucas, os 4 maiores acontecimentos na história da humanidade, que foram a encarnação do Verbo, a crucificação do Verbo, a ressurreição do Verbo e a segunda vinda do Verbo para nos levar e viver com Ele eternamente. Todavia, eu quero ainda chamar a atenção desta preciosa igreja, que está muito bem unida com Jesus Cristo, e aguardando ansiosamente a sua vinda gloriosa. Se é verdade, digam amém. Chamo-lhes a atenção, porque agora nesse momento eu vou fazer uma redução do texto, para que nós possamos captar, portanto, as partes e os pontos importantes aqui do texto, onde a gente vai perceber aí com maior clareza esses 4 maiores acontecimentos na história da humanidade. Se não, vejam lá no evangelho que João escreve, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito assim. Eu vou reduzir o texto, somente olha para ele e acompanhe a maneira como eu vou reduzir ele. João capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim aqui na redução que eu fiz: no princípio, o Verbo era Deus. Eu reduzi o texto de número 1, do capítulo 1 de João. Percebam aí, no princípio, o Verbo era Deus. Agora o versículo 14 do capítulo 1 de João, preste atenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu reduzi o texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai vendo. Agora vamos para Mateus 28, verso 5. E o verso 5 eu vou reduzir também. Diz assim o verso 5. Olha para o verso 5. Mas o anjo disse: Jesus foi crucificado. Olha para o texto. Verso 5, o anjo está dizendo, mas o anjo disse: Jesus foi crucificado. O verso 6, agora nós vamos reduzir também o 6. Se não, vejam, olha para o verso 6. Ele aqui ressuscitou, como tinha dito. Ele morreu aqui, mas aqui ele ressuscitou. Meu Deus, que glória a Deus, pobre. Eu vou ter que repetir a redução do texto, verso 5, verso 5 e verso 6, senão vamos lá. Mas o anjo disse: Jesus foi crucificado.
Verso 6. Ele aqui ressuscitou como havia dito. O anjo está ali, irmãos, perto do Gólgota. E o anjo está dizendo, ele foi crucificado, mas aqui ele ressuscitou. Ele não ressuscitou lá em outra nação, ele não ressuscitou e foi direto para o céu, não. Ele ressuscitou exatamente aqui, no lugar que ele foi humilhado. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui ele foi crucificado, mas aqui ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. O Espírito de Deus está me quebrando aqui já. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 1, versículo de número 10 e 11. Eu vou reduzir o verso 10 também. Veja aí o verso 10. Na redução que eu fiz, fica bem assim: 2 varões vestidos de branco. Esse é o verso 10. 2 varões vestidos de branco. O que está acontecendo? Agora vamos ver o verso 11. Na redução fica assim: lhe disseram, esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Agora, eu vou citar tudo de uma forma completa e você somente acompanhe. Se não, perceba, eu não vou citar nem capítulo e nem versículo. Eu vou ler o texto de uma forma direta. Preste bem atenção aqui. No princípio, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o anjo disse, Jesus foi crucificado. Ele aqui ressuscitou como tinha dito. 2 varões vestidos de branco lhes disseram, esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vocês viram? Viu? Viu como o Espírito Santo é glorioso? Os 4 acontecimentos mais marcantes da história humana. Quero então, irmãos, ainda nesta fase introdutória desta humilde mensagem de Deus aos nossos corações, dizer-lhes que, e afirmar também, que todas as coisas criadas são indiscutivelmente a manifestação do amor, do poder, do conhecimento, da sabedoria, da bondade, da glória, da magnificência e da imensidão do Deus vivo de Israel e da igreja de Jesus. Também quero afirmar que Deus é a fonte da vida, a fonte de todo o poder, a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a santidade, a fonte de toda a verdade, a fonte de todo o amor, a fonte de toda a justiça, que mantém, que também governa, domina, sustenta, dirige, ilumina, levanta, abate, exalta, humilha, faz a ferida, cura a ferida, salva e também lança no inferno. Pois foi o próprio Jesus quem disse, temei antes a Deus, que pode matar não somente a carne, mas lançar no inferno o espírito e a alma. Ainda quero afirmar para esta igreja que está clamando Maranata, Maranata, que Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele é sublime, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é valente e Ele está sempre com a gente. Eu vou repetir, porque nesse exato momento, os serafins, os querubins, os arcanjos e os anjos a uma só voz, eles estão dizendo nos céus, Santo, Santo,
Santo. Se a voz dessa mocidade faz barulho, se a voz dessas irmãs faz barulho, se a voz dessas crianças faz barulho, se a voz desses obreiros faz barulho, imagina o coro angelical dizendo a uma só voz: Santo. Quem está tendo visão celestial agora do trono da glória? Quem é que está vendo isso aí? O culto aqui, a festa, o 26º congresso do raio de luz aqui. E no céu um culto, no céu um culto. Quem é que recebe do Espírito Santo agora a visão celestial para contemplar Deus assentado, o onipotente, o onipresente, o maravilhoso, o glorioso, o todo-poderoso Deus, o grande El Shaddai, assentado no seu trono, e os exércitos angelicais? Santo, Santo. Alguém recebe essa visão celestial aí? Tá assim, tá vendo aí, jovens? O Espírito Santo está abrindo a visão de vocês? Estão vendo ou não estão vendo? Vamos lá. Eu vou contar até 3 e nós vamos acompanhar os anjos, Robson. E nós vamos todos dizer: Santo. Porque nós estamos na visão e na revelação do Espírito de Deus aqui nessa noite. Irmã Mirna, nós estamos na revelação de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está habitando dentro de você, porque Jesus te salvou e te libertou. 2, o Espírito Santo te faz subir nas mais sublimes alturas, porque foi do agrado do Pai, através do Filho te concedeu o Espírito da santa e glória e eternidade. 3, a igreja diz: Santo. Está fraco. Santo. Santo. Agora diga santo quantas vezes você quiser. Se você tem o Espírito da revelação na tua vida, se o Espírito da revelação está em você, e você está recebendo a visão da glória, meu Deus. Oh, glória a Deus. Ele é a fonte da vida, a fonte de todo o poder, a fonte de toda a sabedoria. Para quem não entendeu, eu vou dizer de novo: Ele é a fonte de todo o poder, a fonte da sabedoria, a fonte da santidade, a fonte da verdade, a fonte do amor, a fonte da justiça, que também governa, domina, sustenta, dirige, ilumina, levanta, abate, exalta, humilha, faz a ferida e cura a ferida, salva, mas também manda para o inferno. Ele é Deus glorioso, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele é sublime. Ele é mais sublime do que os céus. Ah, meus amados irmãos, os céus não podem conter Deus. Deus é maior do que os céus. Deus é maior do que os mares. Deus é maior do que os homens. Deus é maior do que Hitler. Deus é maior do que o governador. Deus é maior do que o prefeito. Deus é maior do que o presidente. Deus é maior do que o rei. Deus é maior do que o imperador Nero. Deus é maior do que Tito. Deus é maior do que todos os exércitos dessa terra. Todas as terras diante da face dele é como uma gotinha d'água no fundo de um balde. Deus, Ele é maior, Ele pode, Ele manda, desmanda, Ele faz, Ele está no trono e nós estamos na terra. Cadê os adoradores de Jesus nessa noite? Cadê os adoradores de Jesus Cristo nessa noite que podem dizer assim: Senhor, eu estou livre? Quem é que pode adorar Jesus e dizer: eu estou livre? Livre estou.
A morte nos cercou. O diabo tentou acabar com a nossa vida. Armaram ciladas contra nós. Tentaram atirar contra a nossa vida. Mas Ele foi lá, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é piedoso. Ele estendeu a sua mão, o laço se quebrou e nós escapamos do laço, como o passarinho escapa do laço do passarinheiro. Eu estou ministrando para vocês aqui, mas eu estou transcendente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou fora daqui. Eu estou aqui, mas estou fora daqui. Alguém está entendendo isso? Estou aqui pregando para vocês, estou vendo todos vocês aqui, ó, fisicamente, normalmente. Mas eu estou fora daqui. Eu estou ouvindo o som, Douglas. Eu estou ouvindo um barulho celestial. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo para todo sempre. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a criação do universo. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a criação dos anjos. O maior acontecimento na criação da humanidade não foi a criação do homem. O maior acontecimento na história da humanidade, se não foi a criação do homem, também não foi a criação da mulher. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a exaltação de José no Egito. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a manifestação dos 10 juízos de Deus sobre o Egito. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a abertura e passagem do Mar Vermelho. O maior acontecimento na história da humanidade não foi a queda dos muros de Jericó. O maior acontecimento na história da humanidade não foi, irmãos amados, a passagem pelo Rio Jordão. O maior acontecimento na história da humanidade também não foi a construção do templo por Salomão e a glória de Deus lá manifestada. O maior acontecimento na história da humanidade também não foi o cativeiro babilônico e a saída dele. O maior acontecimento na história da humanidade, querida igreja de Jesus, também não foi a reconstrução dos muros e o templo em Jerusalém. O maior acontecimento da humanidade na história dos homens também não foi Daniel ter escapado com vida da cova dos leões. O maior acontecimento na história da humanidade também não foi Sadraque, Mesaque e Abednego escaparem com vida da fornalha de fogo ardente. Mas eu quero lhes dizer que o maior acontecimento, os 4 maiores acontecimentos na história da humanidade, foi a encarnação de Jesus Cristo através de seu nascimento virginal, a crucificação de Jesus Cristo levando sobre si o pecado de todos nós, a ressurreição de Jesus Cristo triunfando sobre a morte e sobre o inferno e tomando na sua mão as chaves da morte e as chaves do inferno e clamando e dizendo bem alto: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E o 4º maior acontecimento na história da humanidade está para acontecer. E nós estamos aguardando ele. Ele vai acontecer. Já aconteceram 3. O 4º está vindo aí. Nós estamos aqui. Quem é que pode dizer: Maranata, Maranata, ora vem? Eita Jesus. Eita Jesus, o último acontecimento vai ser a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. A volta de Jesus será gloriosa. A volta de Jesus será triunfal. A volta de Jesus será cheia de honra. Jesus vai voltar exaltado. Em Jerusalém Jesus foi montado em um jumentinho, mas na sua vinda gloriosa ele vai voltar montado em um cavalo branco. Em Jerusalém, montado no jumentinho, colocaram ramos para ele ali passar com o jumentinho e as pessoas gritando Hosana. Mas na sua volta gloriosa, ele volta montado em um cavalo branco.
branco, e em sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o exército de anjos estará lhe acompanhando. Eita, meu Deus! Cadê os irmãos que estão cheios do Espírito de Deus, que estão vendo? Eita, pastor Eduardo, nós podemos ver isso. Quem tem esperança em Deus pode ver. Ontem o pregador disse uma coisa aqui que eu fiquei meditando, estou meditando até agora. Ele pregou dizendo que a sunamita ouviu os passos. Não foi? Ela estava do lado de dentro e ela ouvia os passos. Ele estava vindo lá fora. Ele até perguntou, mas como é que pode? Ela estava dentro lá e ela conseguiu ouvir os passos. Agora permita-me fazer uma analogia aqui. A Bíblia diz que a voz de Deus é como voz de muitas. Vai lá nas cataratas de Foz do Iguaçu para você ver o barulho daquelas águas. As cataratas do Niágara. É um barulho tremendo. E a Bíblia está dizendo que a voz do Todo-Poderoso é como a voz de muitas águas. Agora, venham comigo aqui. Se a voz dele é tão estrondosa ao ponto de ser comparado como o barulho de muitas águas, imagine então o passo dele. Só a voz já faz um barulho tremendo. Imagina o passo. Imagina ele pisando sobre a terra. Sai de perto, Satanás, porque 1 de João capítulo 3 versículo 8 está escrito: para isto mesmo Jesus Cristo se manifestou, para destruir todas as obras de Satanás. Eu estou ouvindo o passo dele. Onde ele passa, as águas se movem, os tsunamis acontecem. Vem comigo que vocês vão entender o mistério de Deus. Onde ele pisa, o tsunami acontece. Os tornados passam, os granizos caem, acontece maravilhas e manifestações na natureza, porque o passo dele é tremendo, o passo dele faz a terra tremer. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. E tem um texto bíblico que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Na sua encarnação, profetizada em Gênesis capítulo 3 versículo 15, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia aqui aponta para o sacrifício, Jesus sendo morto na cruz. Este ferir o calcanhar aqui é Jesus sendo morto na cruz. Cumpriu-se a primeira parte da profecia de Gênesis 3,15. Cumpriu-se, aliás, a segunda parte, porque a primeira parte foi exatamente da semente da mulher nascer que seria ferido no calcanhar. Só que também a outra parte diz assim: você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te pisar na cabeça. Se a voz é como voz de muitas águas, imagine o pé dele. E imagina ainda ser esmagado debaixo do pé. E em breve, muito em breve, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Jessé, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o todo-poderoso, o Emanuel, ele vai, irmãos, chamar Satanás e vai dizer: Lúcifer, venha aqui. Eita, eu estou indo lá agora no dia do juízo final. Lá vem o diabo, o enganador, o mentiroso, o usurpador. Lá vem ele, já sabendo o que vai acontecer. E vocês estão pensando que diante da majestade santa,
diante da exuberância, da glória, da magnificência, do poder e da grandeza, da imensidão de Jesus Cristo em seu maravilhoso esplendor, vocês acham que ele vai chegar lá na presença de Jesus assim? Vocês estão pensando que é assim? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se curvem. Vai lá, Satanás, vai ter que ir prostrado, vai ter que ir assim, ó, prostrado. E não pode nem levantar a cabeça, porque se o publicano não se sentiu digno de levantar a cabeça para o céu, muito menos o diabo, que agora vai ter a sua cabeça esmagada. Abaixa a cabeça aí, abaixa a cabeça, porque agora chegou a tua vez. Está lá os remidos vestidos de branco, todos aqueles que foram fiéis até a morte. Está lá os remidos vestidos de branco. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está lá, vocês estarão lá com a coroa. Estão vendo vocês lá, tudo coroado, de vestes brancas, meu amigo, com o peito cingido com um cinturão de ouro, ali na presença do grande e todo poderoso rei. Valeu a pena pagar o preço. E a igreja ali só observando o momento. A igreja só vendo, observando, todo mundo de branco. O arrebatamento já aconteceu, as bodas do cordeiro já aconteceu, Jesus já serviu-nos na mesa. Agora vamos para o momento final. É o momento da igreja, é o momento que a igreja espera, de ver o seu maior inimigo agora cair por terra de vez. Tem pregador por aí, tem cantores também por aí que gostam de ficar dizendo, pisa na cabeça. Não vai nessa não, gente. Não vai nessa onda não, porque essa onda não é de Deus. Essa onda é lá do Havaí. Aquelas ondas gigantescas que vai quebrar suas pernas. Não vai por essa onda não. Espera o dia certo. Está chegando. Enquanto isso, você não pisa na cabeça de ninguém. Enquanto isso, você ora. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na oração, perseverai em oração. Mateus capítulo 24, versículo de número 12 e 13. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo de número 20, capítulo de número 10, versículo 23, versículo de número 37 e 38. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos fez a promessa. Verso 37, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Verso 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Daniel capítulo 13, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Tem alguém com medo de morrer aí? Não haverá mais morte, não haverá mais vergonha, não haverá mais humilhação, não haverá mais mentira, não haverá mais calúnia, não haverá mais fofoca, não haverá mais, irmãos, nada disso. Não haverá mais contenda, não haverá mais preocupação com o filho, preocupação com a filha, não haverá mais preocupação com a mulher, não haverá mais preocupação com o homem, com o esposo, não vai haver mais preocupação de que vai casar ou não vai casar. Não haverá mais preocupação com o emprego e desemprego. Não haverá mais preocupação com aumento e não aumento de salário. Lá não precisa de salário, gente, porque no livro de Apocalipse 21 de número 5 diz Jesus: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou
Verso de número, o próximo verso. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Manda para Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso de número 1. Vamos lá para Apocalipse 22, versículo de número 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você não pode nem dar a primeira nota, que a turma já se empolga, né? Verso de número 2. Até parece eu dando nota. No meio da sua praça. Olha, até lá no céu tem praça, pastor Eduardo. As pracinhas daqui do Itaim, vocês têm que tomar cuidado, gente. Toma cuidado com as pracinhas do Itaim, pelo amor de Deus. Porque as pracinhas do Itaim estão derrubando um monte de crente. Mas essa praça não, gente. Essa praça é diferente. No meio da sua praça, e de um e de outro lado o rio. Do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha aí. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Jesus tem o trono dele, e os seus servos o servirão aonde? Lá. Quem é o servo de Jesus que vai estar aí? Pode avançar, amado. Vamos ver o que é que tem para nós aí nesse texto. E verão o seu rosto. Olha. Está chegando o dia, Emerson, de você ver ele como ele é. Está chegando o momento da gente ver. Como que será que é o rosto dele, irmão Eduardo? Como será que é? Eu li um artigo esses dias, e até falei aqui numa mensagem de terça-feira, que o ser humano ele é incapaz de criar uma imagem ou criar qualquer coisa de coisas que ele nunca viu na vida. A gente não consegue. Tudo que a gente cria baseado naquilo que a gente já viu em algum momento da vida. Vocês já se sentiram como se você já tivesse visto Jesus em algum momento da vida? Você sente assim aquela impressão como se você conhecesse Jesus pessoalmente? Tem essa impressão? Ele está lá aguardando, e nas suas testas estará o seu nome. Agora, que nome é esse, pastor? Não é o nome Jesus, e também não é o nome Emanuel. Lá em Apocalipse, Jesus está dizendo: o meu novo nome. Como que vai ser esse novo nome? Passa, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Os irmãos estão cansados? A mensagem ficou ruim agora? Ou os irmãos já estão percebendo os raios da luz de Deus já vindo em nossa direção? E reinarão para todos sempre. O Senhor vai ser rei. Agora todo rei tem um reino, não é? Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas que todo mundo vai ser rei, tá? E reinarão com ele, mas vai reinar no reino dele. Jesus não tem síndrome de grandeza. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Jesus não tem medo de dividir a glória dele com o Senhor, no sentido de reinar com ele.
Jesus não tem medo, ele não tem preocupação de dizer assim, eu vou deixar ele reinar aqui um pouquinho nesse espaço aqui, eu vou deixar ele reinar um pouquinho ali, eu vou deixar ela reinar um pouquinho ali. Jesus não tem medo de que você vai fazer alguma coisa para puxar o tapete dele. Não, até porque lá não vai entrar puxa-tapete. Os puxa-tapetes já ficaram para trás faz tempo, irmão. Lá no céu só vai entrar quem é tapete. Não quem puxa tapete, só quem é tapete. Alguém lembra de alguma coisa quando eu falo isso? Eu preguei outro dia aqui falando o que é ser humilde de verdade. A palavra humildade vem de tapeinos, que é de onde vem a palavra tapete, mas não é o tapete da sala, aquele tapete fofinho não, é o tapete na porta de entrada, onde todo mundo passa e não dá nem atenção. Nós somos o tapete da porta de entrada. Só que enquanto aqui estão pisando em nós, cuspindo em nós, zombando de nós, passando os pés em nós, batendo em nós, mas quando chegar lá em cima a gente deixou de ser tapete, lá em cima nós vamos reinar. O que tem para nós mais adiante? E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Isaías, que foi cerrado ao meio, o Deus de Jeremias, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vai adiante. Eis que eu estou vindo. Eu estou voltando. Prepara-te, igreja, porque eis que estou à porta. Igreja minha, eu conheço as tuas obras, e o meu galardão eu estou trazendo comigo para dar segundo as suas obras. Assim diz o Senhor: eu sou Jesus, o vosso Salvador e Libertador. Estou cheio do espírito de profecia. Eu vou profetizar para você nessa noite. O espírito de profecia está aqui. Põe na tela 1 de Coríntios capítulo 15. Estou cheio do espírito de profecia, meu amigo, aqui nessa casa. O espírito de profecia tomou conta do ambiente. Versículo de número 20, vamos ler a partir do 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Olha, volta lá. Olha como o Espírito de Deus trabalha. Eu não lembrava o que estava escrito no versículo 20. E aí, quando eu falei a partir do verso 20, o Espírito de Deus, aliás, antes de falar o verso 20, o Espírito Santo falou comigo assim: verso 20. Agora aqui eu li. Olha que coisa forte.
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Segura aí em nome de Jesus. Vai lá. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um, Jesus Cristo nosso Salvador. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas cada um por sua ordem. Primeiramente Jesus, porque Jesus é as primícias. Depois nós, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de onde? Vamos lá. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado vai ser a morte debaixo dos pés dele. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excedua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Todas as coisas lhes estão sujeitas, menos o Pai, porque o Pai é maior do que ele. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? O que farão aqueles lá? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa expressão parece Paulo falando, não parece? Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? O que adianta eu ficar lutando tanto se não tem ressurreição dos mortos? Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, parem de dar ouvido a doutrinas de demônios, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado. Se primeiro não morrer, tem que morrer primeiro para depois nascer corpo corruptível. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra é a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará incorruptível. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Volta a esse versículo anterior. Essa semana, Mainha me ligou. Quem é Mainha? Mainha é a irmã Maria das Graças, que quando eu me converti ao Evangelho, ela me recebeu na casa dela e me ensinou a comer 40 com sardinha queimadinha. Pernambucana abençoada. Cuidou muito bem de mim. Cuidou muito bem de mim, como um verdadeiro filho.
Passa-se os anos, essa semana, a gente já vem acompanhando, ela vem com um processo de câncer. O câncer tomou conta do corpo todinho dela. Quinta-feira, alguém mandou uma mensagem para mim, eu pego o celular e olho, escuto o áudio. A irmã Solange de Arujá ligando para mim, pastor Fábio, a irmã Maria das Graças está no hospital e todo mundo já está se despedindo dela. E ela quer falar com você. Eu liguei imediatamente para a manhinha. Quando ela atende, aquela voz embargada. Mas quando ela conseguiu falar direito, que eu entendi, ela falou assim: meu filho, é você mesmo? Eu disse: sou eu, manhinha. Eu estou aqui. Como é que você está? Manhinha, eu estou bem. E a senhora, como é que a senhora está, meu filho? Está chegando a minha hora. Aí eu voltei pro celular e falei com ela: manhinha, nós estamos unidos na alma, nós estamos juntos. E ela falou para mim: meu filho, ele está aqui. Aí do lado de cá, do outro lado do telefone, eu falei: manhinha, ele está aqui também. Ela falou para mim: eu só queria ouvir a sua voz. E eu sei que eu não ouço mais a voz da manhinha nessa terra, só vou ouvir agora lá na glória. E eu falei para ela, eu encerrei a ligação falando para ela assim: manhinha, até breve. Até breve. Semeia-se em fraqueza. O câncer matou a manhinha, mas em breve ela vai ressuscitar em glória, porque ela foi perseverante até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Continua. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. É ele quem dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Pula para o verso 51, Douglas. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto aqui que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo aqui que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quem é que pode adorar Jesus Cristo? Passa o versículo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê você, morte? Quem está vivo aqui? Quem está vivo aqui? Quem está vivo aqui? Só os vivos adorem, só os vivos glorifiquem, só os vivos exaltem. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus Cristo. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Irmã Vivian, muito em breve nós estaremos lá juntos. Cadê os mortos que morreram em Cristo? Ressuscitarão primeiro e depois nós, o que estivermos vivos, ó. Num abrir e fechar de olhos. Cadê o Lucas Santos? Além do Rio Azul, meu filho, corre aqui. Além do Rio Azul. Além do Rio Azul. Só os vivos estejam de pé na presença da majestade santa. Isso aqui vai tremer na terra. Jesus está pisando aqui nesse lugar nessa noite. Essa terra vai tremer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sede firmes e constantes, além do Rio Azul. Além do Rio Azul. Toda a igreja como um coro celestial. As nuvens são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, Tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. você vai ver o quê? Perderei o grande rio da vida. Claro. Claro, E Jesus, o que vai acontecer com Jesus? verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os Olha os olhos olhos de Jesus. como chama de fogo.
vez. Não saia da igreja. Não desista da fé. Não desista de Jesus por nada. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, De jaspe. de jaspe é seu muro, além do rio azul. Então, assim sendo, morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca nunca mais. morte e choro, morte e choro, tristeza e tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia.